Hoje a gente vai entender como resolver o problema do bingo de palavras. A ideia do exercício é dado um texto e um dicionário com jogadores e suas listas de palavras. A gente precisa contar quantas vezes as palavras de cada jogador aparecem no texto e a gente tem que devolver um placar final. Bom, então, o que a gente quer é percorrer o texto e ver quantas vezes as palavras de cada jogador aparecem nesse texto. Isso já dá uma dica de que a gente precisa usar de um laço, por exemplo, o while, e talvez fazer essa comparação com um if. Eu tentei utilizar um método de pseudocódigo, porque assim acredito que o raciocínio do exercício vai ser bem mais fácil de entender e pode ser implementado do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. E eu resolvi separar esse exercício em duas partes. A primeira parte seria basicamente uma inicialização para quando a gente for para a segunda parte, a gente construir a lógica principal do exercício. Então a função ela recebe o texto original e os jogadores e palavras que seria o nosso dicionário. Já que a comparação ela tem que ser feita, mesmo com o texto tendo palavras em maiúsculo ou minúsculo, a gente tem que primeiro limpar esse texto. Então a gente pode utilizar uma função auxiliar que você pode criar antes dessa função para poder converter todas essas palavras em minúsculo. Pode ser construído da forma que você achar melhor. E para construção da lógica que acredito que fica mais fácil de explicar, você pode colocar essas palavras desse texto em uma lista de palavras, que também você pode criar uma função para isso em específico, para o código não poder ficar muito complexo, e chamar aqui para poder colocar todas as palavras em uma lista. Você pode começar inicializando esses pontos, criando um dicionário que é o dicionário que você vai retornar no final da função. Você pode colocar os nomes dos jogadores, que é a chave dos dicionários, e colocar numa lista todos os jogadores, porque assim a lógica ela pode ser mais fácil de ser implementada. Então, basicamente, essa estrutura aqui, você pode pegar o nome do jogador que está nessa lista de nome dos jogadores e colocar como chave do dicionário de pontuações. E você tendo todos os nomes dos jogadores, você inicializa ele todos com zero. Porque assim, partindo para a segunda parte, todos os jogadores eles inicializados com pontuação zero, a gente aplica agora a lógica principal que seria a contagem dessas pontuações. Então, nessa segunda parte, tendo em vista a lógica de que a gente precisa implementar uma lógica de contagem, a gente tem que percorrer todos os jogadores, todas as listas desses jogadores e também percorrer a lista das palavras que contém no texto. Então, a gente pode ter um índice para cada coisa, utilizando o método com o while. A gente então cria um índice do jogador, começado com zero, e a gente aplica um while para cada jogador. Então, enquanto o while, por exemplo, for menor que a lista de jogadores que a gente criou na primeira parte, a gente pega o nome atual desse jogador nessa lista e a gente pega a lista de palavras desse jogador atual. Assim, a gente consegue pegar a lista desse jogador e também criar um índice para isso. Então, a gente pega um índice de palavra do jogador. Aplicando o mesmo while, a gente faz para cada palavra que o jogador possui. Então, a gente tendo essa lista de palavras desse jogador, a gente pega uma palavra em específico que daí vai ser a palavra que a gente vai preparar para quando a gente for fazer a comparação com o texto. Então, esse palavra procurada é a palavra do jogador no índice atual. E depois disso, a gente também pode criar um outro índice para a palavra do texto. E a gente também aplica a mesma ideia de while para poder percorrer todas as palavras do texto. Assim, a gente tem a palavra procurada, que seria a palavra da lista do jogador, e a palavra no texto, que seria a palavra no índice atual do nosso texto que a gente recebeu. A gente tendo essas duas coisas, a gente faz a comparação para poder ver se essas duas palavras são iguais. Então, a palavra procurada é a palavra da lista do jogador e a palavra no texto é a palavra específica do texto. Se entrar nesse if, quer dizer que a palavra procurada ela é igual à palavra do texto. Se isso for verdade, a gente acrescenta um na pontuação do jogador atual, que a gente está verificando. Se não for igual, ele vai passar desse if e vai seguir com a estrutura que a gente construiu. Por isso que a gente tem que usar o while, porque assim a gente vai estar verificando todas as coisas. Então a gente vai verificar todos os jogadores,
todas as palavras da lista que a gente recebeu desses jogadores e todas as palavras do texto que a gente recebeu, que no começo, na primeira parte, foi transformado em uma lista para que fosse feita essa comparação. Já que a gente está usando o while, não pode esquecer de sempre aumentar um para que o índice acrescente e, e a lógica vai dando continuidade para assim verificar até o final de todos os jogadores e de todas as palavras da lista desses jogadores e de todas as palavras desse texto. Então, não pode esquecer de acrescentar um na palavra do texto, um no índice da palavra do jogador e um no índice do jogador, para assim verificar todos esses parâmetros. Ao final, a gente retorna o dicionário de pontuações, que é o que o exercício pede. Então, a gente tem o nome do jogador e a pontuação desse jogador.